Olá, irmãos. Nossa devocional de hoje vai ser baseada no livro que eu acabei de ler, do Felipe Fontes, chama Idolatria do Coração, o Inimigo Ignorado. Então, eu queria tratar com vocês hoje sobre combate à idolatria. Nosso texto de reflexão está em Êxodo 23, só um versículo. Um texto bem conhecido que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Como eu disse, essa devocional tem o intuito de falar sobre o combate à idolatria. Mas é necessário que precisemos entender o que é idolatria. Nós precisamos saber o que é idolatria. Nós temos um conceito de idolatria como um pecado exterior a nós, como algo que fazemos com nossas ações. Também pensamos como um pecado bem particular, aqueles pecados que são normalmente cometidos com a adoração de alguma imagem, a participação de uma procissão ou algo semelhante. Também costumamos pensar em idolatria como um pecado no outro. Nós nunca pensamos em idolatria como um pecado interno nosso. Se perguntar se você conhece algum idólatra, dificilmente nós apontaríamos para nós mesmos. Costumamos também conceber a idolatria como um pecado litúrgico, algo cometido somente por ocasião de um culto ou uma devoção particular. Mas como que a Bíblia apresenta o pecado da idolatria? A Bíblia não ignora tudo o que nós falamos, tudo o que nós apresentamos agora há pouco, mas ela afirma que esse pecado não pode ser reduzido apenas a isso. A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado primeiramente interno. Ela tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas fundamentalmente com as razões com que fazemos as coisas. Então esse pecado da idolatria, ele tem a raiz interna naquilo que está na nossa vontade, na forma de praticarmos, naquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia também apresenta a idolatria como um pecado radical, ou seja, como um pecado que é a raiz de todos os outros. Então todos os outros pecados, eles se originam dessa raiz da idolatria do nosso coração. Em Mateus 15, 17 a 20 diz assim: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Quando avaliamos esses versículos, nós entendemos melhor porque a idolatria é um pecado reprodutor, ou seja, um pecado raiz, pois ele acontece na dimensão interna, mais especificamente no nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: Sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Podemos então definir a idolatria da seguinte forma: a idolatria é a substituição do Criador pela criatura, o que implica que qualquer coisa, um ídolo em potencial, uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social, tudo isso pode ser um objeto de adoração, pode ser algo que você está substituindo o Criador pela criatura. Então esse pecado da idolatria é um pecado muito perigoso. Entendendo esse pecado, entendendo o que é idolatria, agora a gente pode ir para o foco da nossa devocional, que é como então combater este pecado. Primeiramente, precisamos dizer que o combate desse pecado, ele passa por dois agentes: Deus e nós. Então nós vamos ver primeiramente a ação de Deus nesse combate, depois a gente vai ver o que nós temos que fazer nesse combate. Então primeiramente, o que podemos falar sobre a ação de Deus no combate? Para que seja possível o combate a este pecado, existe uma condição primeira a ser atendida. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Quando Deus fala no versículo que lemos no início, um pouco antes, ele afirma: Eu sou o Senhor teu Deus. Então deixa claro que é para o crente que ele diz que não devemos ter outros deuses.
Então a ação de Deus em nossas vidas, nos elegendo, mandando seu Filho morrer em nosso lugar, nos enviando o Espírito Santo, é o que nos capacita a lutar no combate à idolatria. Se não fosse essa ação, não teríamos condições nenhuma de lutar. Efésios 1, 3-7 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Redenção significa estarmos libertos da escravidão do pecado e assim nos possibilitando lutar contra a idolatria. Portanto, primeiramente, sem a ação de Deus em nossas vidas, nós estaremos perdidos e sem a possibilidade alguma de nos desvencilhar dos pecados. Então, essa é a primeira ação, é o agente Deus, é o agente que nós falamos no combate à idolatria, do que Deus faz. Deus nos capacita, Deus nos elege, Deus nos ajuda, é através desse alcance que Deus fez às nossas vidas, que nos alcançou com seu amor, é por isso que nós podemos combater a idolatria. Agora tem a outra agente, combate a idolatria, que somos nós, o homem. O que nós, uma vez salvos, nós estamos em um processo de santificação e a ação do homem se faz necessário. E Levíticos 27 diz: Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. É uma exigência de santificar. Então, sempre que se fala em santificação na Bíblia, temos uma parte de responsabilidade do homem. E essa responsabilidade é de buscar essa santificação. Agora nós vamos ver quais são as armas que os homens usam, os homens na santificação usam no combate a essa idolatria. Primeira dela, nós precisamos ser constantes e responsáveis no uso dos meios de graça. Nós temos que ser constantes e responsáveis no uso dos meios de graça. O primeiro meio de graça é a Bíblia. A Bíblia é simplesmente essencial. Efésios 6,17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o instrumento que Deus utiliza para nos conduzir ao discernimento da idolatria. Sem ela, ninguém consegue ter consciência que está sendo tomado por este pecado. O segundo meio de graça, então o primeiro meio de graça é a Bíblia, o segundo meio de graça é a oração. Muitos entendem que a oração é como se ela existisse para o benefício de Deus. Isso é um equívoco. A oração não existe para o benefício de Deus, e sim para o nosso. A oração é um meio através do qual nós derramamos diante de Deus, expomos o nosso coração, nos esvaziamos de nós mesmos, a fim de ouvir falar por meio da sua palavra. Quando oramos, temos a oportunidade da confissão e do desabafo e também de ter a experiência da paz em circunstâncias adversas. A primeira arma, então, no combate à idolatria são os meios de graça. Então nós falamos da palavra e da oração. E a segunda arma, no combate à idolatria, no agente homem, nós precisamos cultivar uma visão adequada de nós mesmos. Romanos 12,3 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A orientação apostólica é que devemos pensar a nosso respeito com moderação. Isso significa pensar de um modo equilibrado. Estamos sempre diante de dois riscos nessa situação. O primeiro risco é nós pensarmos de nós mesmos e nos abatermos. Olharmos para a nossa condição e nos abatermos. O segundo é olharmos para nós mesmos e nos gloriarmos. Só que Paulo diz que nós temos que pensar de modo equilibrado. Para a primeira situação, a situação de estarmos abatidos, temos que lembrar que fomos criados à imagem de Deus. Isso se faz muito importante. A segunda questão, quando nós estamos com a soberba elevada, nós precisamos lembrar que nos tornamos depois da queda e do potencial destruidor do mal que em nós habita.
Então, o sucesso no combate também passa pelo cultivo de relacionamentos redentivos. Também isso se faz muito importante. Nós temos que ter relacionamentos que nos aperfeiçoam espiritualmente no corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo são instrumentos também nesse processo de santificação. Por fim, se desejamos combater a idolatria, precisamos levar a sério os mandamentos de Deus. Muitos olham para os mandamentos de Deus como ordens de um Senhor rabugento, contrário à nossa realização. Só que pelo contrário, Deus usa os seus mandamentos ao nosso favor. A lei de Deus é um conjunto de limites estabelecidos por um pai amoroso que deseja conduzir seus filhos em segurança e livrá-los do caminho que os conduziriam à perdição. Se queremos combater a idolatria, temos que levar mais a sério os seus mandamentos. Façamos então dos meios de graça e do conhecimento equilibrado da nossa vida, bem como das amizades redentivas e do zelo dos mandamentos do Senhor, as nossas armas no combate à idolatria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, sabemos, Senhor, que somos pecadores, que não merecemos nada, Senhor, que precisamos só da sua misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a combater a idolatria, Senhor. Faça que possamos ser mais responsáveis com os meios de graça, ó Pai, que busquemos relações redentivas, que olhemos para os seus mandamentos como mandamentos amorosos que conduzem a gente para uma vida de santidade. Abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.